Olá, crianças, espero que esteja tudo bem com vocês. Ciências do 4º ano. Hoje a nossa aula de hoje será falando sobre separando misturas. Então, o que é isso? A ação do homem em separar as misturas. Pode ser a questão, hoje eu posso pegar um feijão e separar as misturas que não servem para que está dentro desse feijão. Então, eu vou catar o feijão e vou separar o que está ruim do bom. Então, isso é separando misturas. Então, frequentemente é necessário separar os componentes de uma mistura. Por exemplo, para obter o componente nela, para utilizar os componentes isolados no dia a dia. Ou simplesmente para identificá-los separando cada um, como eu já citei no início. Então, catação. O que é o processo de catação que existe? É o método utilizado para separar manualmente materiais sólidos de uma mistura heterogênea. Exemplo, como eu já dei, o feijão. A catação quer dizer, é usada para separar os grãos bons dos ruins do feijão. Como do arroz também, nós podemos fazer esse mesmo processo. Filtração é a parte do café que não dissolve a água e é separada da bebida por filtração. Que é o café que você coloca e faz esse tipo de, para não ficar grosseiro, refinado. A decantação quer dizer, para limpar, essa é uma piscina, são utilizados, quer dizer, são usados produtos que fazem a sujeira se depositar no fundo da piscina. E isso vai ser feito, essa separação. Evaporação. Acontece nas salinas, que é a separação do sal, quer dizer, a água é evaporada para separar a água do sal, que vem para nossas casas. Então, vixe, tia Viena, você vai lá na salina, é feito esse processo de evaporação. Então, nós temos também o polvilho, que também é um ingrediente muito presente na culinária, na nossa culinária brasileira. Como ela obtém fazer os biscoitos, a peta, a tapioca, o pão de queijo e outros, né? Como também o beiju, que é feito pelos indígenas, né? Eles separam, também há um tipo de separação, desde o processo da pegada desse alimento na natureza, ele é arrancado da terra, né? Vem a macaxeira, como a macaxeira, que é gostosa, que nós também utilizamos. Então, nós vamos ver aqui a mandioca, que é feito o nosso polvilho. Então, bora lá para a nossa atividade de hoje. Na nossa atividade de hoje, que foi explicado, página 113, primeira questão, complete os textos ou as frases com o método de separação utilizado em cada foto. Então, vocês irão observar e irão fazer quais são a separação utilizada em cada foto. Então, na página 115, vocês vão ver a questão do polvilho, que nós comemos em nossas casas. Primeiro, a parte do que o polvilho é feito. 2, reescreva as partes do texto em que os seguintes métodos de separação são utilizados. A, filtração. B, evaporação. E terceira, você já experimentou o beiju e outros alimentos feitos com polvilho? Compartilhe sua experiência e em seguida desenhe em folha avulsa alguns desses alimentos. Página 105, correção da aula passada, água como solvente. Primeiro, veja a foto abaixo e responda por que a água muda de cor. A água muda de cor porque parte do conteúdo do envelope do chá foi diluído em água quente. Na segunda questão, vocês teriam que ler as informações contidas na embalagem de água e de leite. Então, bora ver aqui. O que o leite contém em grande quantidade que não foi mencionado na embalagem?
água. B. O que o leite e a água mineral têm em comum em sua composição? Circula as informações da embalagem. É a questão, o cálcio, tá aqui, tá circulada, o potássio, o sódio e o magnésio. Você, na terceira questão, escolha e cole um rótulo ou parte de uma embalagem de alimento e desenhe o produto ao lado dele. Esse produto é uma mistura com fases visíveis. Então, você iria colocar. Então, na página 107, você iria ler a questão da quarta questão, o soro de sais, reidratação oral. Então, como era feito, e você ia responder. Você já precisou tomar soro caseiro? Você, se disser sim ou não. Então, se usou, você coloca o que é, por que você precisou. B. O soro é uma mistura homogênea ou heterogênea? Por quê? Homogênea, pois não é possível diferenciar os componentes de uma mistura de água com sal e açúcar. C. Por que a água deve ser filtrada e tratada ou fervida? Porque a água pode conter micro-organismos, partículas de materiais que podem fazer mal à saúde. Até a próxima aula. Um abraço. Olá, crianças. Espero que esteja tudo bem com vocês. Geografia do quarto ano. Então, a nossa aula de hoje será o tempo e o clima. E o que é o clima, né? O tempo se refere a um estado momentâneo que ocorre a partir do ar atmosférico, podendo acontecer de maneira rápida ou lenta, né? Pode estar frio, pode estar quente, pode chover. Isso é a questão do tempo. E o clima? O clima é o conjunto de condições atmosféricas que ocorrem em determinados lugares de formas marcantes. Então, dentro dessa questão que foi colocada, como é que está o clima? Como é que está o dia de hoje? Será que está fazendo sol? Será que está chovendo? Claro, está ensolarado, né? Está fazendo calor ou frio? Não está quente, mas dá para a pessoa aguentar, né? Não está tão quente como em outras épocas já estiveram. Hoje está a menos o tempo. Então, está chovendo? Não. Nós estamos num período de muito sol, né? Então, os tipos climáticos do Ceará. Em relação, nós temos vários tipos climáticos. O clima do Ceará, nós temos aqui o tropical quente, semiárido, o clima tropical quente, semiárido, brando, o clima tropical quente, subúmido e o clima tropical quente, úmido. O clima tropical super quente, subúmido. E nós temos, quem é que dá a parte de meteorologia do dia? São os meteorologistas, que eles estudam, são profissionais que estão atuando nessa área. Então, que eles estudam o tempo atmosférico. Esses profissionais fazem previsão dos fenômenos climáticos, né? Dentro da própria que vai acontecer através de imagens de satélite e computadores, da informação através de rádios também, etc, né? Então, vamos ver aqui na nossa atividade de hoje. Na página da nossa atividade de hoje, que é página 78, estudando a imagem. Primeiro, com base nas imagens acima, responda o item que segue. As condições do tempo afetam a vida das pessoas? Explique. B. Existe alternativa para superar as dificuldades causadas pela falta de chuva no estado que você vive? Quais? Então, bora cá. A página 80, você vai dizer o que é o clima e o tempo significa, se significa a mesma coisa.
Como você determina o tempo e o clima de um lugar? C. Existe relação entre o tempo e o clima? Explique. Primeiro, com base no mapa dos tipos climáticos da página 78, responda. Qual é o tipo do clima que predomina em seu estado? Então, B. Que outros climas apresentam no estado do Ceará? Então, por que existem diferentes tipos de clima? Então, você vai informar. Então, vamos para a nossa atividade da aula passada, da página 77. Primeira, quais as principais formas de relevo cearense? Planícies, planalto e depressões. Relacione a segunda coluna com a primeira. 1. Planície, planalto, depressões e relevo. Diferentes formas de superfície da terra e uma dos agentes modificadores e a água. É o 4, relevo. Área mais ou menos plana onde se acumulam muitos materiais transportados pelos agentes modificadores do relevo. Planície. Parte mais baixa em relação às formas de relevo que estão à sua volta. Depressões. Forma de relevo geralmente elevada. Sua principais característica é o processo de desgaste causado pela erosão. Planalto. Terceira, que paisagem forma as planícies do Ceará? Manguezais. Quarta, baseado no texto à beira do precipício, responda. Qual o ponto em que encontra os alpinistas e a quantos metros de altura? Os alpinistas brasileiros Vitor Negrete e Rodrigo Ranieri estão acampados em uma plataforma de gelo a 6.700 metros de altura, na face sul do Aconcagua. B. Qual a altitude total em que estarão os alpinistas ao final da escalada? Feito em metro que eles foram escalados em metros. Qual o motivo dos alpinistas ficarem pendurados à beira do precipício? Forte nevasca que os castigou, pois foi sendo empurrado para fora do platô, até ficar pendurados em cordas presas aos cintos à beira de um precipício. Até a próxima aula, um abraço.